Gostaria de convidá-los a abrirem suas Bíblias comigo antes de vocês sentarem, amém? Lá em Marcos capítulo 10, versículo 33, Marcos 10, 33 até o 39, amém? Nós vamos ler. Glória a Deus. Marcos capítulo 10, versículo 33 em diante, ele diz assim, ó: Estamos subindo para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos chefes dos sacerdotes e aos mestres da lei, e eles o condenarão à morte e o entregarão aos gentios, que zombarão dele, cuspirão nele, o açoitarão e o matarão. 3 dias depois ele ressuscitará. Nisso, Tiago e João, filhos de Zebedeu, aproximaram-se dele e disseram: Mestre, queremos que nos faça o que vamos te pedir. O que vocês querem que eu lhes faça? Perguntou ele. E eles responderam: Permite que na tua glória nós nos assentemos um à tua direita e o outro à tua esquerda. Disse-lhes Jesus: Vocês não sabem o que estão pedindo. Podem vocês beber o cálice que eu estou bebendo, ou ser batizados com o batismo que eu estou sendo batizado? Podemos, responderam eles. Jesus lhes disse: Vocês beberão o cálice que eu estou bebendo, e serão batizados com o batismo com o que eu estou sendo batizado. Até aqui, amém? Feche os teus olhos, vamos orar. Querido Deus, assim como o Senhor falou comigo na tua palavra, fale com a tua igreja nesta noite, Senhor. Meu Deus, o Senhor já colocou a tua palavra dentro do meu coração, Pai. E agora o meu desafio é transmitir esta palavra a todos que estão me ouvindo e que ouvirão posteriormente. Senhor, eu peço ao Senhor toda a graça, toda a misericórdia, toda a unção, todo o poder do alto sobre a minha vida, para que as minhas palavras, elas não sejam minhas, mas sejam tuas, e elas possam penetrar no mais profundo e íntimo de cada um dos corações. Meu Deus, levando os teus filhos ao entendimento e à revelação da tua palavra, porque eu sei, Espírito Santo, que se houver uma revelação da tua palavra, a tua palavra, quando ela é revelada aos nossos corações, a nossa vida muda, Pai. E nesta noite eu peço ao Senhor: revela a tua palavra ao coração dos teus filhos, com a simplicidade que o Senhor sabe fazer muito bem. Fala conosco nesta noite de uma forma muito particular e especial, Pai, para que todos nós possamos entender o teu plano e a tua vontade para cada um de nós, e a expectativa que está no teu coração com relação a cada um de nós, Pai. O que o Senhor espera de nós, nos mostra na tua palavra nesta noite, para que possamos então voltar para nossa casa entendendo o plano e o propósito do Senhor. Eu entrego a minha vida nas tuas mãos e peço ao Senhor que me conduza em todo o tempo, me conduza em tudo, Senhor, para que eu possa fazer do teu jeito e da tua maneira nesta noite. É o que eu peço ao Senhor, já agradecendo, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém, queridos, podem se assentar. Glória a Deus. Bom, antes de nós entrarmos na palavra, eu só preciso dar um recadinho bem rápido. Na verdade, eu acabei me esquecendo de dar esse recado no sábado, né? Era para eu ter dado no sábado, eu acabei me esquecendo. Queridos, nós, todos os sábados à tarde, né, ali por volta das 5 horas da tarde, nós estávamos tendo as reuniões dos jovens e adolescentes da igreja, né? Então das 5 ali até umas 6 e pouco da tarde a gente reunia com os jovens e adolescentes. Mas junto com a liderança dos jovens e adolescentes, a gente esteve conversando e a gente chegou à conclusão de que nós deveríamos dar uma interrompida nesse evento que nós estamos fazendo, por uma questão até de incompatibilidade de agenda, né? Então, por isso que nós paramos. Então, nós não estamos tendo mais reunião de jovens e adolescentes na igreja, por enquanto, até que Deus nos dirija a continuarmos com esse trabalho. Então,
Pode ser que nós voltemos no começo do ano que vem, no meio do ano que vem, enfim, Deus vai nos direcionar a isso. Mas momentaneamente nós paramos essas reuniões dos jovens e adolescentes, tá ok? Então foi uma necessidade que nós tivemos e não tem jeito, queridos. Às vezes nós precisamos nos adaptar e faz parte da nossa caminhada, do processo da nossa caminhada, tá bom? Então, mas por que não estão se reunindo mais os jovens? Por que não está acontecendo? Né? Então nós estamos esclarecendo a você, para que você não, vamos dizer assim, não ouça coisas que não tem nada a ver com aquilo que realmente aconteceu. O que aconteceu é isso, nós estamos tendo dificuldade com a agenda, né? Então, pelo fato dessa dificuldade de agenda, e como ainda nós temos poucos adolescentes e jovens, e todos eles estão nos cultos, então nós não vamos perder ninguém, não perdemos ninguém, muito pelo contrário. Então a gente viu que dá para a gente segurar por enquanto, até que a gente tenha um número maior de jovens. Aí eu creio que nesse tempo Deus vai levantar as pessoas certas para cuidar deles, né? Os jovens, e a gente conseguir seguir com a nossa agenda, porque a gente teve que mudar muita coisa aqui recentemente, né? Por conta da ausência de algumas pessoas, e exatamente sobre isso que eu quero tratar nessa noite, exatamente por esse motivo que eu quero falar um pouquinho nessa noite, amém? Então, quando nós olhamos para esse texto que nós acabamos de ler aqui agora, é muito interessante o que acontece nesse contexto, né? Jesus, na verdade, ele está andando com os seus discípulos, caminhando com os seus discípulos, e ele está contando para os seus discípulos aquilo que ele vai passar. Ele está relatando ali aos discípulos: olha, o Filho do Homem, ele vai ser entregue na mão dos homens, e eles farão isso, eles farão mais isso, e eles farão aquilo, né? E os discípulos caminhando com Jesus, e Jesus contando para eles, né? E aí, do nada, no meio desse contexto, que Jesus está ali relatando o seu sofrimento, tudo que ele vai passar, dois abençoados discípulos viram para ele e falam assim para ele: Jesus, nós queremos, mais ou menos dando uma ordem para Jesus: Jesus, nós queremos te pedir algo, e queremos que o Senhor faça como nós estamos te pedindo, né? E aí a conversa cai numa situação deprimente, né? Nós gostaríamos que o Senhor, quando chegasse na glória, nos colocasse um do seu lado direito e o outro do seu lado esquerdo, Senhor, né? Olha que coisa, ninguém estava prestando atenção no que Jesus estava falando, né? Ninguém entendeu: ó, eu vou ser entregue, eu vou ser açoitado, o negócio vai ficar feio, situação difícil, e eles pensando ali: então, eu gostaria de um lugar lá do lado do Senhor direito, do lado esquerdo, né? O Senhor puder nos colocar junto lá nessa jornada, aí vai ser bênção, né? E eu imagino Jesus falando com eles, já entendendo essa pergunta, porque Jesus já sabia, né, o coração, e sabia que essa pergunta viria, né? E Jesus então fala para eles: olha, vocês não estão prestando atenção no que vocês estão me pedindo, né? O que vocês estão me pedindo é sério, né? E aí me assusta mais ainda, porque não poderia ficar pior. Ficou, porque eles responderam assim para Jesus: a gente está pronto para beber desse cálice. Jesus falou para eles: vocês têm noção do que vocês estão pedindo? E vocês estão prontos para receber, para beber desse cálice? Sim, nós estamos, Senhor. Nós estamos, né? Nós estamos. Então, assim, é uma coisa que a gente precisa parar para pensar sobre isso, né? Então, o que nos motiva, o que nos leva, o que nos envolve a servirmos ao Senhor? Qual é a motivação do teu coração para servir ao Senhor, né? E nessa noite eu quero falar um pouquinho com você sobre servir, né? Esse assunto que é tão importante. Eu vejo que servir é uma cultura do céu. Meu irmão, preste bem atenção: servir é uma cultura do céu que precisa ser implantada aqui na terra. Diga assim: servir é uma cultura do céu, mas que precisa ser implantada aqui na terra. Olha o que está escrito lá em Marcos. Agora vamos um pouquinho mais para frente de Marcos. Marcos ainda, capítulo 10, versículo 43, né? Então surge essa conversa, surge esse contexto, e aí Jesus responde os seus discípulos. Eles falam: positivo, Senhor, nós estamos preparados para beber desse cálice aí, e está tudo certo. E aí Jesus continua conversando com eles um pouquinho mais, e aí Jesus dá essa colocação para eles, e ele fala assim, ó, no versículo 43: não será assim entre vocês, pelo contrário,
quem quiser tornar-se importante entre vocês, deverá ser servo. Aí no versículo 44 ele fala assim: e quem quiser ser o primeiro, deverá ser escravo de todos. E aí no 45 ele fala assim: pois nem mesmo o Filho do Homem, ou seja, eu, Jesus, veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Percebe que servir é uma cultura do céu? Jesus, quando ele veio para a terra, ele saiu do céu, de junto do Pai, e ele vem então para a terra, e ele vem para a terra para implantar essa cultura do servir. Ele não veio, preste bem atenção, Jesus não veio para essa terra para me ensinar e te ensinar a fazer e ficar sentado sendo servido. Ele veio para essa terra servir primeiro e ensinar com a vida dele o que é servir. Aliás, ele nos serviu com a própria vida dele. A própria vida dele, ele nos serviu para que eu e você tivéssemos vida, amém? Agora deixa eu te dar mais um exemplo, que está lá em João 1, capítulo 1, versículo 14, fica claro isso também. Ele fala: aquele que é a palavra, ele tornou-se carne e viveu entre nós. Quem é a palavra? Jesus. Jesus se fez carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Então havia uma obra a ser feita na terra, havia uma situação que precisava acontecer aqui na terra, e o Senhor Jesus, preste bem atenção, voluntariamente ele se dispõe a fazer essa obra. Não houve lá no céu uma obrigação: ó, Jesus, nós fizemos uma votação aqui e você então foi. Não, ele voluntariamente, ele decidiu servir, me servir e te servir com a vida dele, né? E veio voluntariamente cumprir com essa obra aqui na terra. E eu e você, queridos, precisamos entender uma coisa muito importante. Quando nós não entregamos a nossa vida para Jesus, ainda não entregamos a nossa vida para Jesus, ou seja, não o aceitamos como nosso Senhor e Salvador, ou seja, talvez não nos batizamos ainda, é normal que a gente tenha dificuldade de servir na igreja, porque ainda há em nós uma natureza adâmica, vamos dizer assim, o velho homem ainda existe, então essa dificuldade de servir, ela é muito grande. Mas quando nós entregamos a nossa vida para o Senhor Jesus, quando nós o aceitamos, quando nós nos batizamos, nós recebemos em nós, para habitar em nós, o Espírito Santo. E o Espírito Santo então, ele nos traz uma capacitação do céu de servirmos. Ou seja, eu e você, aqueles que quantos aqui já entregaram a vida para Jesus aqui? Eu creio que todos, né? Todos já entregaram a vida para Jesus, né? Tá em dúvida, pastor? Amém. Glória a Deus, fiquei preocupado agora. Brincadeira. Então, todos nós entregamos a nossa vida para o Senhor, ou seja, esse espírito de servir já está em nós. Agora, o que eu e você precisamos fazer? Nós precisamos desenvolver esta habilidade de servir na casa do Senhor. E é sobre isso que eu quero falar nessa noite, que eu quero tratar um pouquinho nessa noite, sobre servirmos na casa do Senhor, desenvolvermos esse servir na casa do Senhor. E eu anotei aqui, né, fiz algumas anotações, eu e as minhas anotações, né, e eu quero levar você a refletir através dessas anotações. Eu fiz pelo menos 3 anotações que nessa noite eu quero, dentro desse tempo, levar você a refletir sobre ela. Para servir, olha a pergunta: para servir eu preciso de quê? Ou para servir eu preciso do quê, né? Primeiro, aqueles que estão anotando aí, entender que eu sou chamado para amar mais a Deus
e as pessoas do que a mim mesmo. Para servir a Deus, eu preciso, em primeiro lugar, entender que eu sou chamado para amar mais a Deus e as outras pessoas do que a mim mesmo. E deixa eu te dar uma base bíblica para isso. Lá em Lucas, capítulo 10, versículo 25. Lucas 10, 25. Deixa eu ligar esse ar aqui, senão o negócio vai começar. Meu Deus. Olha só. Ele fala assim, ó. Certa ocasião, um perito na lei levantou-se para pôr Jesus à prova e lhe perguntou: Mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? O que está escrito na lei? Respondeu Jesus: Como você a lê? E ele respondeu, olha só a resposta do perito na lei. Ele respondeu: Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração e de toda a sua alma e de todas as suas forças e de todo o teu entendimento, e ame ao seu próximo como a si mesmo. Lá no versículo 28, Jesus diz assim: Você respondeu corretamente, faça isso e viverá. Querido, não basta, preste bem atenção no que eu vou dizer para você, não basta você conhecer que você deve amar mais a Deus e mais ao seu próximo do que a você mesmo. Você precisa fazer. Diga, eu preciso fazer. É o que Jesus está dizendo aqui. Aquele perito na lei, ele conhecia muito bem. Quando ele vem colocar Jesus, porque a ideia, esse contexto que eu acabei de ler aqui agora, na verdade, nada mais é um homem, perito na lei, querendo pegar Jesus. Ele queria pegar Jesus, e Jesus inverte a questão, e ele fala assim: mas como que você conhece a lei? Como que você a lê? Aí ele fala: ame ao seu próximo, como ame ao seu Deus sobre todas as coisas, e ao seu próximo como a você mesmo. E Jesus fala para ele o quê? Você está correto disso, faça isso e... O que significa viverá, meu irmão? Então quer dizer que se aqueles homens não fizessem aquilo, eles morreriam ali? Não, querido, esse viverá tem a ver com vida eterna. Diga, vida eterna. Tem a ver com salvação, salvação eterna. Então não basta eu conhecer que eu preciso servir, eu preciso servir. Não basta eu saber que eu tenho que servir, eu tenho que servir. Só conhecer não vai mudar a minha vida. E servir, querido, escute bem, servir é uma questão de compaixão. Quando eu falo de servir a Deus, é uma questão de compaixão. Quando eu falo de servir a Deus nada mais é do que servir pessoas. Quando você serve pessoas, você serve a Deus. Eu não sei se você consegue entender isso. Meu irmão, escute bem o que eu vou dizer para você. Talvez essa seja a maior revelação que eu e você precisamos receber do céu para a nossa vida. Porque muitos de nós não entendemos isso ainda. Não nos foi revelado, não nos foi esclarecido pelo Espírito Santo que eu sirvo a Deus. Como eu posso servir a Deus? Você só pode servir a Deus de uma forma: servindo as pessoas. Aqui na terra é servindo as pessoas. Não tem outra forma de você servir a Deus se não for servindo as pessoas. Olha o que a palavra de Deus ela diz, ela é clara com relação a isso. Mateus 25, vamos lá para Mateus 25, 35 até o 40. Olha lá, olha o que ele está dizendo aqui, ó. Pois eu tive fome, e vocês me deram de comer. Eu tive sede, e vocês me deram de beber. Eu fui estrangeiro, e vocês me acolheram. Eu necessitei de roupas, e vocês me vestiram. Estive enfermo, e vocês cuidaram de mim. Estive preso, e vocês me visitaram. Então os justos lhes responderam: Senhor, quando te vimos com fome, e te demos de comer, ou com sede, e te demos de beber? Quando te vimos como estrangeiro, e te acolhemos, ou necessitado de roupa, e te vestimos?
Quando te vimos enfermo ou preso e fomos te visitar? O rei responderá: digo-lhes a verdade, o que vocês fizeram a algum dos meus menores irmãos, a mim fizeram. A mim fizeram. Então, como eu sirvo a Deus, pastor? Quando eu sirvo aos meus irmãos, quando eu sirvo as pessoas, e não importa quem elas sejam. Se eu estou servindo alguém, eu estou servindo ao próprio Deus. É isso que ele está dizendo aqui na palavra. Só que essa é a dificuldade que eu e você temos, e isso você precisa orar a Deus, pedindo para que Ele tire as escamas dos seus olhos e seja revelado a você essa verdade. Meu irmão, escute o que eu vou dizer para você. Você quer estar no centro da vontade de Deus? Quantos aqui querem estar no centro da vontade de Deus? Mas no centro da vontade de Deus, nem um pouquinho para lá, nem um pouquinho para cá, é no centro da vontade de Deus. Quantos querem aqui estar? Você só vai estar no centro da vontade de Deus quando você estiver servindo pessoas. Escute o que eu estou te dizendo. Você pode servir ministério na igreja, você pode fazer parte de vários ministérios dentro da casa do Senhor, mas você só vai realmente estar no centro da vontade de Deus quando você estiver servindo pessoas. A igreja envolve pessoas? Com certeza. Para esse culto estar acontecendo aqui agora, tem pessoas se dedicando para que isso acontecesse. Para você chegar aqui hoje e encontrar essa igreja cheirosa, limpinha, organizada, pessoas trabalharam para isso. Para você, daqui a pouco vai acabar o culto, você vai ter um cafezinho lá fora, um chazinho lá fora. Pessoas trabalharam para que você tenha esse cafezinho, esse chazinho, né? Pessoas estão trabalhando para que você possa ver as ministrações que eu estou colocando aqui. Pessoas estão trabalhando para você que está em casa me assistindo aí agora e me vendo, bonitão como eu sou. Tem pessoas aí trabalhando aí para que você possa me ver em casa. Então tudo isso são pessoas servindo na casa do Senhor. E eu e você precisamos entender isso. Isso tem que ser nos revelado, querido. Mas eu quero servir a Deus, pastor. Isso, ele está dizendo aqui na palavra, para você me servir, filho, é através das pessoas. Ah não, eu só sirvo se for o Senhor. Então, meu irmão, então você não entendeu o evangelho ainda. Então você não entendeu o evangelho ainda. Volto e repito, quer estar no centro da vontade de Deus? Quero, pastor. Sirva pessoas. Sirva como você puder, o quanto você puder. Sirva, se doe, se entregue. Sirva o máximo que você puder. Sirva com palavras, sirva com abraço, sirva com alimento, sirva com uma carona. Sirva, meu irmão, sirva, ajude. Dê o seu melhor, faça o seu melhor. Olha o que a palavra de Deus está dizendo aqui, ó. Quando tiveram fome, me deram de comer. Quando você dá um prato de comida para alguém, você está servindo a Deus. Quando você dá uma blusa para alguém, você está servindo a Deus. Quando você dá carona para alguém, você está servindo a Deus. Quando você cede a cadeira para alguém, você está servindo a Deus. Quando você ajuda na igreja, você está servindo a Deus. Quando recebe uma pessoa naquela porta, você está servindo a Deus. Você não está servindo o pastor da igreja. Você não está servindo, você está servindo ao Senhor. E é isso que eu e você precisamos entender muito claramente. Muito claramente. Nós não servimos ao pastor, nós não servimos à liderança, nós servimos ao Senhor, meu irmão. E eu vou tratar um pouquinho mais sobre isso adiante do que eu quero falar nessa noite. Mas a primeira coisa que eu preciso que você entenda é que se você quer viver o servir na sua vida, você precisa amar mais a Deus e as pessoas do que a você mesmo. Porque enquanto você for egoísta e pensar só em você, você vai preocupar só com o seu bem-estar. Você vai sentar e vai querer se alimentar, e vai querer se levantar e tomar o seu cafezinho. Se não tiver gostoso, você vai achar que está muito doce ou sem açúcar, muito frio ou muito quente, a bolacha não é boa, mas você está preocupado só com o seu bem-estar. Ah, o culto não ficou bom, a filmagem hoje não ficou legal, o som está ruim, está baixo, ah, está muito alto, ah, a projeção está lento, colocou errado. Meu irmão, enquanto você não entender isso, não vai rolar, não vai acontecer. Só que, meu irmão, escute bem o que eu quero que você entenda. Servir é uma cultura do céu que precisa ser implantada aqui na terra.
E sou eu e você que precisamos viver isso aqui. Amém? Para servir, escute isso, para servir, para servir eu preciso, segundo lugar, estar com o meu coração leve. Diga, estar com o meu coração leve. Olha que interessante isso. Lucas 10, versículo 8. Lucas 10 eu acho que é o 38, amor. Isso, 38. Cortou aqui o 3 aqui. Caminhando Jesus e os seus discípulos chegaram a um povoado onde certa mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo-lhe a palavra. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço, e aproximando-se dele, perguntou: Senhor, não te importas que minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Dize-lhe que me ajude. E respondeu então o Senhor: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Até aqui. Nós usamos esse texto muito, já pregamos inúmeras vezes sobre esse assunto. Eu tenho certeza que você já ouviu esse texto, né? Existem canções que falam sobre ele, que a Maria escolheu a melhor parte, na verdade. Mas, meu irmão, deixa eu te dizer uma coisa. Não adianta nós servirmos a Deus com o nosso coração pesado. Não adianta nós servirmos a Deus com o nosso coração pesado. Porque o que estava acontecendo ali, querido, com a Marta, era exatamente isso. Ela convida Jesus para vir até a casa dela. E ao convidar Jesus para vir até a casa dela, ela estava preparando algo para Jesus. E a querida irmã dela senta aos pés de Jesus, para ouvir Jesus, para estar com Jesus. E o que Marta faz? Senhor Jesus, o Senhor não vai fazer nada? Ela vai continuar sentada aí, não vai ajudar eu a fazer o almoço, não vai ajudar eu a fazer nada? O que eu quero que você entenda nessa noite, meu irmão? Muitos de nós estamos servindo ao Senhor com o nosso coração pesado. Nós estamos fazendo a mesma coisa que a Marta. Nós aceitamos servir a Jesus, nós nos levantamos para servir Jesus, mas quando nós olhamos os outros sentados, o que nós fazemos? Nós fazemos igual a Marta. Nós já nos levantamos e falamos: Senhor Jesus, o Senhor não vai fazer nada, só eu estou dando aula para as crianças, só eu canto no louvor, só eu recebo na porta. Meu irmão, se você estiver servindo a Deus com o teu coração pesado, minha direção para você nessa noite é: pare agora. Pare agora. Jesus não precisa de ninguém que sirva a Ele com o coração pesado. Por que Jesus repreendeu Marta aqui? Jesus repreendeu Marta aqui exatamente por isso, meu irmão. Marta, você está servindo a mim com um outro coração. É esse o problema, meu irmão. Quando eu sirvo a Jesus, ainda que eu sirva sozinho e ninguém entenda, nada muda na minha vida, porque é eu que estou servindo a Jesus, porque eu entendi, as escamas caíram dos meus olhos, e eu decidi amar mais a Deus, amar mais as pessoas do que a mim mesmo. E quando eu amo mais a Deus e mais as pessoas do que a mim mesmo, a minha vida não tem importância nenhuma. O que tem importância é a vida dos outros. Então eu não vou reclamar. Eu não vou reclamar de sair da minha casa, eu não vou reclamar de servir hoje, amanhã, depois da manhã. Eu não vou reclamar porque é um peso, porque eu tenho que sair daqui em Votorantim. Eu não vou reclamar porque eu tenho que ficar de novo com as crianças. Eu não vou reclamar porque eu tenho que fazer de novo o ensaio de louvor. Eu não reclamo. Por quê? Porque a minha vida não tem valor algum. Há outras coisas que são mais importantes do que a minha vida. E eu quero que você entenda nessa noite. É importante que eu e você possamos entender isso, meu irmão. Você tem servido a Deus com o seu coração leve? Ou você tem servido a Deus com o seu coração pesado? Quando você sai daqui do portão da igreja para fora e entra no seu carro, você já começa a murmurar, como Marta. De novo eu, aposto que a semana que vem sou eu de novo. Você acha mesmo que Jesus quer que você sirva a Ele dessa forma?
Nunca. Jesus não quer ninguém servindo a Ele desse jeito, e com esse coração muito menos. Ele não precisa, meu irmão. Escuta o que eu estou te dizendo. Não tem a ver com Jesus, tem a ver comigo, com você. Você acha mesmo, se hoje eu deixar de pregar o evangelho nesse lugar, não vai colocar outra pessoa aqui para pregar? Amanhã Jesus põe outro, e 10 vezes melhor que eu. Então eu preciso ter esse entendimento, eu preciso me desprender das coisas. Só eu, é só eu, pastor, só eu. Não, se é só você, meu irmão, então pare. Pare agora, deixe de lado, solte o arado e deixa que outra pessoa, ela assuma no seu lugar. Agora deixa eu te entregar algo importante também aqui, que eu anotei aqui, que eu acho que eu e você precisamos entender. Uma coisa bem importante que eu quero destacar: se todos nós tivéssemos um entendimento acerca do servir, certamente todos nós um dia seríamos Marta, e no outro seríamos Maria. O problema, meu irmão, é que nós não temos equilíbrio. Muitos querem ser Maria, e muitos usam esse argumento de Maria, não para ficar aos pés do Senhor, mas para não servir na casa do Senhor. Não sei se você consegue entender o que eu estou te dizendo. Eu amo tanto a Jesus que eu quero estar aos pés dele o culto inteiro no sábado. Eu não perco um segundo na presença do meu Senhor. Aleluia! Na verdade, você está só sentadinho ali, dando uma desculpinha para você não se levantar e não colocar a mão no arado. Só que entenda, meu irmão, se nós todos nos levantássemos e entendêssemos a importância de servirmos na casa do Senhor, talvez num sábado você é Marta e deixa alguém ser Maria, e no outro você é Maria e alguém é Marta. O problema é que nós não entendemos isso, querido. Volto e repito, o problema é que nós continuamos ainda, presta bem atenção, nós continuamos ainda no bendito do chamado. Meu irmão, responda para mim, qual era o chamado de Jesus? Se alguém falasse para Jesus: Jesus, canta um louvor aí para nós, o que você acha que Jesus canta? Como que vocês acham que Jesus cantaria? Desafinado, fora do tom? O que vocês imaginam? Como vocês acham que sairia a voz de Jesus quando ele começasse a cantar? Primeiro, que a hora que Jesus começasse a cantar, atrás dele um coral de anjos já começava a cantar junto com ele. A hora que ele desse a primeira nota, o coral de anjos já começava a cantar com ele. Meu irmão, você acha que Jesus tinha problema com libertação? Não, porque na Bíblia descreve que ele expulsava demônio um atrás do outro. Então ele também fazia parte do ministério de libertação. Interessante, né? Jesus não pregava a palavra? Então ele também fazia parte do ministério da palavra. Jesus também curava pessoas? Então ele também fazia parte do ministério de cura. Ou seja, Jesus era fera em tudo. E ele disse o quê? Que se eu e você quiséssemos ser o maior, nós deveríamos ser servos. Servos. E eu e você ainda estamos presos no chamado. Não, pastor, é que Deus me chamou para cantar para o Senhor. Não, pastor, é que Deus me chamou para ser assistente na casa do Senhor. Não, que Deus me chamou para ser evangelista. Não, meu querido, Deus te chamou para fazer tudo na casa dele. Tudo e mais um pouco. Só que eu e você precisamos entender isso. Isso tem que ser revelado a mim e a você, meu irmão. E a maior dificuldade que nós temos é essa. Porque nós estamos o tempo todo olhando para o lado. Nós não olhamos para Cristo, nós olhamos para a pessoa. Tá vendo? De novo eu vou ficar lá na projeção, porque não tem um cristão que se levanta para ficar na projeção. Pode desligar o computador, desliga a projeção, pode levar embora a televisão, não precisa de mais nada. Eu te garanto, meu irmão, Jesus não quer pessoas servindo aí com esse coração, não. Jesus quer pessoas servindo assim, eu quero, me ensina, me explica como é que faz, porque eu quero estar aqui, eu quero servir nessa casa. O que tem que, não precisa nem perguntar, eu estou disposto, eu vou servir e ponto. Meu irmão, é essa cultura que tem que ser desenvolvida dentro da casa do Senhor. Esse é o entendimento que nós temos que ter dentro da casa do Senhor. Volto e repito, se todos entendessem isso,
certamente no final de semana alguns seriam Marta e no outro final de semana seriam Maria. O problema é que tem muitas Marias e poucas Martas. Tem muita gente aos pés do Senhor e poucas querendo servir na casa do Senhor. É uma luta para você conseguir pessoas. É uma luta para você convencer pessoas. Precisa de 365 dias do ano ali para orar e buscar a revelação do céu para poder ficar com as crianças na salinha. Não, meu irmão, para ficar com as crianças na salinha é só você pegar umas folhas que a Vitória imprime e você ficar ali, sentar com as crianças e ensinar as crianças, brincar com elas e vai ficar tudo bem. Dar aula no ministério infantil é muito tranquilo, tem uma matéria que é preparada e é entregue na mão de uma pessoa, e essa pessoa vai lá e senta com as crianças e ensina as crianças. Qual é a dificuldade que se tem nisso? Explica para mim. Aliás, quem dá aula para o ministério infantil e consegue ensinar no ministério infantil, pode subir aqui no púlpito e pregar, porque se uma criança entender o que você prega, a igreja inteira entende o que você prega daqui para frente. O melhor ministério que tem é esse. É verdade, meu irmão, escute o que eu estou te dizendo. Mas a gente continua preso na onde? No chamado. Ah, é o meu chamado, pastor. É que é o meu chamado. Não, meu irmão, o nosso chamado é serviço, servir. Vamos servir. O Silvio tinha uma dificuldade enorme. E um dia nós chamamos ele, falamos para ele, cara, você vai dar aula para as crianças, eu preciso de ajuda, né? Por exemplo, no caso do Silvio, ele não orou não, foi imposto mesmo. Você vai, pergunta para as crianças quem que eles gostam, qual que é o professor que eles mais gostam. Não, né, desprezando os outros professores, mas pergunta o dia que ele falou para as crianças na salinha lá que ele não ia poder mais ficar com as crianças. O que rolou lá dentro da salinha lá? É para dar aula para as crianças? Então eu vou me envolver, eu vou me vestir desse ministério. Hoje é eu e as crianças. Ele se veste daquilo, e ele faz daquilo um ambiente gostoso, prazeroso. É por isso que agora, eu tenho que dar aula para as crianças? Misericórdia, Senhor da glória, bando de encapetado, misericórdia. Vamos dar aula para essas crianças aí, e quer que as crianças queiram que você dê aula para ela? Ô meu irmão, pelo amor de Deus. É as crianças que ficam ajoelhadas, aí elas oram, Pai, no nome de Jesus, não deixa aquele professor vir essa semana. Aí eles começam a orar, né? Não sei se isso é bom ou ruim, mas enfim. Irmão, nós precisamos entender isso. Só que nós não entendemos, queridos. E eu volto e repito, se você ainda não entendeu algo como isso, ore a Deus e peça ao Senhor para que as escamas caiam dos teus olhos e seja revelado a você a importância de servir na casa do Senhor, em todas as áreas. A igreja do Senhor, ela precisa de pessoas como Jesus, servos. Para servir a Jesus eu preciso, último ponto, diga glória a Deus, obrigado Senhor. Último ponto, terceiro ponto, almejar o único título que é o de servo. Diga almejar o único título que é o de servo. Para servir eu preciso almejar o único título que é de servo. Olha que texto lindo esse aqui. Vamos lá para João 13 agora, João 13, versículo 1, amém? João 13, 1. Um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria esse mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Estava sendo servido o jantar, e o diabo já havia induzido Judas Iscariotes, filho de Simão, a trair Jesus. Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder, e que viera de Deus e estava voltando para Deus. Assim, levantou-se da mesa, tirou sua capa e colocou uma toalha em volta da cintura. Depois disso, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. Chegou-se a Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, vais lavar os meus pés? Respondeu Jesus: você não compreende agora o que eu estou lhe fazendo, mais tarde, porém, entenderá. Disse Pedro: nunca,
Não, nunca lavarás os meus pés. Jesus respondeu: se eu não os lavar, você não terá parte comigo. Respondeu Simão Pedro: então, Senhor, não apenas os meus pés, mas também as minhas mãos e a minha cabeça. Respondeu Jesus: quem já se banhou precisa apenas lavar os pés. Todo o seu corpo está limpo. Vocês estão limpos, mas nem todos, pois ele sabia que quem iria traí-lo, e por isso disse que nem todos estavam limpos. Quando terminou de lavar-lhes os pés, Jesus tornou a vestir a sua capa e voltou ao seu lugar. E então lhes perguntou: vocês entendem o que eu lhes fiz? Vocês me chamam mestre e senhor, e com razão, pois eu sou. Pois bem, se eu, sendo senhor e mestre de vocês, lavei-lhes os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei o exemplo, para que vocês façam como lhes fiz. Eu lhes dei exemplo, para que vocês façam como eu fiz. Se Jesus lavou os pés das pessoas, o que eu e você devemos fazer, queridos? Meu irmão, presta bem atenção. Eu não tenho nada contra as nomenclaturas espirituais. Eu falo sempre sobre elas aqui, sobre o apóstolo, sobre o discípulo imortal, o apóstolo imortal, sobre isso, sobre aquilo. A gente fala sobre essas questões. E eu entendo que exista os apóstolos, sim, eu acredito no apostolado, porque o próprio apóstolo Paulo, o apóstolo João e tantos outros, e eu não estou indo contra isso. Mas uma coisa eu quero que você entenda, meu irmão: o Senhor Jesus era o Rei dos reis e Senhor dos senhores, e se tem alguém que deveria ter algum título, era Ele, e Ele escolheu um grande título para Ele: servo. Diga servo. O problema, meu irmão, é que no mundo em que eu e você vivemos, dizer que é um apóstolo tem um peso, dizer que é um servo tem outro. No mundo em que eu e você vivemos, o apóstolo é alguém de muito destaque, e o servo é quem? É o Zé Ninguém. É o Zé Ninguém. Eu estava outro dia ouvindo, um homem falando, um homem de Deus falando, alguém que tem a minha consideração falando. E ele disse que encontrou um homem, e conversando com esse homem, ele perguntou para ele: e o irmão, o que o irmão faz? E tem alguns irmãos que quando você faz essa pergunta, eles vêm, eu sou servo do Deus vivo, aleluia. Eles dão aquela esticada no servo do Deus vivo. Aí ele: que legal, você é servo do Deus vivo, mas o que o irmão faz? Irmão, eu estou dizendo que eu sou servo do Deus vivo. Ele falou: tá, mas o que o irmão faz? Como assim, o que eu faço? Eu prego a palavra. Ele falou assim: tá, e o que mais o irmão faz? Eu prego a palavra. Meu irmão, mas só ser servo do Deus vivo é pregar a palavra? O irmão não ajuda os irmãos na igreja, não recebe as pessoas, não acolhe as pessoas? Aí o irmão na hora travou e deu um passo para trás. Ele falou: meu irmão, se aquilo que você prega, você não vive, sua pregação é em vão. Se você pede para as pessoas servirem e você não serve, sua pregação é em vão. Seja exemplo no meio das pessoas. Sabe, meu irmão, escute bem o que eu quero que você entenda, querido. Quando Jesus ele lava o pé dos discípulos, a cultura local era a seguinte: quem lavava os pés normalmente eram escravos. Os escravos é que lavavam os pés, e se não fosse os escravos, era o menor da casa. Quem é o menor da casa? Não tem escravo na casa? A casa era de pobre, não tem escravo. Então quem é o menor da casa? Vai lá e lava o pé. O que Jesus está me mostrando e está te mostrando é exatamente isso. Ele se fez como escravo, ou ele se fez como o menor da casa,
lavando os pés dos discípulos. E é isso que Ele quer que eu e você possamos entender nessa noite. Meu irmão, o título mais lindo que eu e você podemos ter nessa terra, e que nós deveríamos lutar e buscar com todas as nossas forças, é o título de servo. Você é o que, meu irmão? Eu sou servo do Deus vivo. E o que você faz? Eu sirvo. E no que você serve? Em tudo, pastor, em tudo que você pode imaginar, eu sirvo, porque eu entendi o que é servir, pastor. Aonde precisa eu estou servindo, pastor. Eu quero servir, pastor. Chega uma hora que os irmãos não querem deixar eu servir, pastor, mas eu chego antes dele na igreja e eu faço antes dele, porque senão ele não deixa eu servir. Assim deveria ser conosco, meus irmãos. Mas infelizmente no mundo e na cultura que nós vivemos, o que as pessoas querem são lugares de destaque, os títulos que promovem essas pessoas. É por isso que nós estamos vivendo esse nível de evangelho que nós estamos vivendo hoje. É por isso que nós estamos vivendo a decadência do evangelho, os últimos tempos do evangelho, porque as pessoas estão fazendo de tudo o que pode ser feito para conseguirem mais crescer. E aí quando elas crescem, elas estão em evidência. Elas estão em evidência. Estão em evidência. Há um tempo atrás eu chamei o Arnaldo e a Renata e eu fiz uma proposta para eles dois. E eu falei para eles: eu gostaria que vocês pastoreassem a igreja de Votorantim. Uma igreja de 10 mil membros lá, bombando, ministério de louvor, nem o Rio Song consegue chegar perto. Os caras rebenta, luz saindo tudo quanto é lado, fumaça, mas não né, não fumaça de som, dessas produção, não. A fumaça é outra, irmão, mas tudo bem, não vamos entrar em detalhes, né? Não era um desafio qualquer, não, meu irmão, era um desafio enorme. E talvez se o coração dele tivesse no bendito título de apóstolo, de pastor de multidões, ele ia olhar para mim e falar para mim: sabe, pastor, olha, eu estou fora. Mas ele aceitou o desafio diante de uma igreja que está, meu irmão, engatinhando ali, ó, tantos e tantos desafios, tantos e tantos desafios. Mas um servo, o servo, quando ele é chamado para servir, ele não está preocupado com nada disso, ele só está lá para servir. E eu tenho certeza que no tempo certo o Senhor vai dar o crescimento, vai fazer tudo o que tem que ser feito. Eu não tenho dúvida alguma disso. Isso é uma questão de tempo. Mas talvez, quantos no lugar do Arnaldo aceitaria um título, um convite desse? Você é louco, pastor? Num lugar daquele, num bairro daquele, a quebrada daquela lá? Pô, se fosse pelo menos 100 de Votorantim, mas num lugar daquele, pastor, misericórdia. E talvez o dia que Deus o honrar e Deus levar o ministério ao crescimento, aí eu garanto para você que vão aparecer vários querendo, mas ninguém está disposto a carregar o título de servo e a lavar os pés daqueles que estão lá. Meu irmão, entenda uma coisa: eu e você precisamos lavar os pés das pessoas. Nós precisamos aprender essa atitude que Jesus nos ensinou, de lavarmos os pés uns dos outros. Lavar os pés. Lave os pés dos seus irmãos. Sirva o seu irmão. Sirva. Querido, olha, eu tenho algumas coisas que me chamam a atenção. Eu não vou me esquecer nunca daquele rapaz que foi na igreja lá de Votorantim um dia, né, o Natanael. Ele não congregava na igreja. Ele nem congregava na igreja, né? Ele era, o pai dele era pastor daquela igreja do prédio. Ele pastoreava uma igreja que era no prédio onde nós alugamos. Ele apareceu um dia lá, e acredite, meu irmão, no dia do culto ele apareceu lá todo trajado de paletó, gravata, e nós tudo daquele jeito que você imagina, né? E aí na hora que foi começar o culto, ele falou assim para mim: pastor, deixa eu te dizer uma coisa, eu vou ficar aqui na porta, tá? Porque vai que chega alguém aqui na igreja. Meu irmão, ele não era membro da igreja.
Ele não faz parte da membresia da igreja. Ele era um visitante. Ele falou: pastor, eu vou ficar aqui na porta, porque se alguém chegar aqui na porta, está todo mundo virado lá para o altar, eu recebo essa pessoa aqui e está tudo certo. Eu falei: amém, meu querido, glória a Deus, fica então aí na porta. E naquela época tinha uma senhorinha que estava congregando na igreja, e meu irmão, ninguém pediu, ele foi lá, ele pegou um copo de água lá no bebedouro, e ele trouxe o copo de água para a senhora. Ninguém pediu, não, ninguém falou para ele, viu, nada disso. Meu irmão, é isso que eu e você temos que entender, queridos. Alguém que entendeu, alguém que entregou a vida para Jesus, alguém que realmente recebeu na vida dele o espírito de servo, e aí ele não era membro da igreja, ele continuou não sendo membro da igreja, e há um tempo atrás nós precisamos aterrar lá o fundo da igreja. Quem estava no meio nosso lá, carregando o carrinho de terra e jogando no fundo da igreja? O irmão Natanael. Eu estou fazendo a obra de Deus, pastor, isso aqui é a obra do Senhor, é para o Senhor, e vamos lá, e carregando o carrinho de, tome carrinho de terra para dentro, mas ele não congrega na nossa igreja, ele nem faz parte de lá, ele nem lá, ele foi 2 vezes na igreja, e eu e você, e muitas vezes os membros da igreja, aqueles que fazem parte da membresia da igreja, esses estavam em casa, sossegados, descansando, tranquilos. E o cara que nem membro da igreja está lá carregando pedra junto com a gente lá e arrumando. Não faz sentido para mim, meu irmão. Não faz sentido para mim. E eu também não estou aqui para coagir ou forçar nada, até porque nessa igreja ninguém é forçado a nada, ninguém é obrigado a nada. Nós não obrigamos ninguém a nada. Nada, nunca nós obrigamos alguém a qualquer coisa. Quando nós temos algo para fazer, nós vamos fazer e pronto. Quem quiser voluntariamente ajudar, amém. E se não tiver como, não tem problema nenhum. Mas se tem uma coisa que nós temos aqui, é isso. Nós não vamos coagir ou pressionar ninguém a nada. Mas eu e você precisamos entender, queridos. Se Jesus serviu, eu e você precisamos servir também. Amém? E eu quero concluir com Filipenses capítulo 2, versículos 5 até o 8. Seja a atitude de vocês, a nossa atitude, a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, ele não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo. Ou seja, não tinha nada em Jesus que era a vontade dele, não havia nada em Jesus que ele pensava em prol dele, nada. Se você olhasse Jesus por dentro, a única coisa que não tinha em Jesus era a vontade do homem Jesus. Ele se esvaziou totalmente, vindo a ser servo e tornando-se semelhante aos homens. Imagina, meu irmão, o Deus vivo, o Deus poderoso, se sujeitar a se tornar um homem falho como eu e você, por amor a mim e a você. Ele não precisava de nada disso, querido. Ele não precisava de nada disso. E às vezes nós, meu irmão, a gente precisava fazer uma faxina aqui na igreja. Eu fazer faxina na igreja? Tá de brincadeira, né, pastor? Pô, olha a minha posição, pastor. Viu, irmão, nós precisávamos dar uma geral nos banheiros da igreja. Banheiro da igreja, pastor? Espera aí, pastor, eu tenho uma posição a zelar, pastor. Limpar banheiro? Tá de brincadeira, né? Fazer comida na igreja, ficar fazendo café. Ô, pastor, espera aí. Eu sou... Isso, é isso. É exatamente o que está escrito aqui. Jesus, ele se encheu de si mesmo e ele fez tudo para a glória dele. Não, que ele está escrito aqui que ele se esvaziou e se tornou semelhante a homem. E sendo encontrado em forma humana, além de se tornar homem, sendo homem, ele humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Meu irmão, as pessoas só sabiam que era Jesus que estava por ali, porque a fama dele foi crescendo.
Mas até os primeiros momentos ninguém nem conseguia identificar quem era Jesus e quem não era Jesus, porque Jesus era uma pessoa muito, mas muito normal. Ele entrava e saía normalmente, não precisava de nada. Aliás, alguém deve ter falado para ele, né? Quando ele falou assim: você pega, vai lá na casa do fulano de tal, vai ter um jumentinho lá, você avisa ele lá que eu vou usar o jumentinho, pode liberar, pode ir lá que ele vai liberar. Os discípulos falaram para ele: tem um asalão bonito, branco, grande, manga larga, Jesus, que é para você entrar triunfante lá. Jesus falou: não, eu prefiro o burrinho mesmo, quanto menos melhor. Não, Jesus, nós temos que entrar arrebentando na cidade, que é para mostrar que o Rei dos Reis chegou. Vocês não entenderam nada ainda. Olha o coração do discípulo: eu quero sentar do lado direito, o outro do lado esquerdo. Olha o coração dos caras, 3 anos andando com Jesus. Jesus falando para os caras: meu, você não está entendendo, velho. Os caras vão me moer, velho. Um vai sair correndo, o outro vai me negar, o outro vai sumir na braquiária, não vai sobrar um comigo, velho. E os caras estão assim com o coração: Jesus, dá aquele cantinho de glória para nós lá no céu, vai. Diante do Senhor, somos todos iguais e temos o mesmo valor e a mesma importância. Diante de Cristo não existe o maior e nem o menor, meu irmão. Não caia nesse erro que muitos caem. Não caia. Se você quer chamar a atenção de Jesus, seja servo. Seja servo. Se levante e sirva. Dê de comer, dê de beber, receba, acolha, abrace. Abrace. Olha um outro testemunho lindo que eu ouvi há tempos atrás, que me marcou demais. Marcou demais. Um pastor de uma igreja grande, ele tinha o hábito de todos os cultos colocar um colete e ficar no estacionamento da igreja recebendo os irmãos. E naquele dia estava uma chuva muito grande, muito forte, e ele estava no estacionamento da igreja com o coletinho dele recebendo os irmãos. E chegou uma família, 4 pessoas, um pai, mãe, 2 filhos. E ele pegou o guarda-chuva grande, ele colocou o pai, a mãe e os filhos debaixo do guarda-chuva e foi levando eles até o templo. E ele disse: a paz do Senhor, vai ser um culto maravilhoso aqui, vocês vão ver, vai ser uma grande bênção, vai ser lindo, vocês vão adorar essa igreja e coisa e tal, e não sei o que. E eles entraram para o culto. E aí eles foram visitar outras igrejas, que é normal, todo mundo é livre, todo mundo tem o direito de ir aonde quiser e visitar a igreja que quiser. Ninguém aqui é preso a nada, né? E eles foram visitar outras igrejas. E depois que eles visitaram várias igrejas, eles conversando em casa falaram assim: e agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos precisar escolher uma igreja para a gente ir. E aí a mulher falou assim: vamos naquela igreja daquele irmãozinho que tomou chuva de colete por nós, vamos até lá. E eles decidiram ir novamente naquela igreja. E por coincidência, naquele domingo, quem estava pregando? O homenzinho do colete. E aquele domingo, quando eles chegaram, receberam eles e colocaram eles sentados na frente. E aí quando começou o culto, que ele subiu para pregar, a mulher deu um cutucão no marido e falou: viu, não é aquele irmãozinho do colete? E aí ele fez assim com a cabeça, tipo, fica quieta, mulher, é ele mesmo, deixa eu terminar a palavra. Quando terminou a palavra, eles procuraram ele e falaram para ele: viu, mas nós não estamos entendendo. Mas não estava recebendo a gente lá na... Ele falou assim: sim, claro, porque aqui nessa igreja nós somos servos, e servo serve. Hoje eu estou servindo pregando a palavra, mas naquele dia eu estava servindo no estacionamento recebendo os irmãos. E talvez amanhã você possa chegar aqui e me ver servindo na cantina da igreja, e depois da manhã você pode me ver servindo na porta. Meu irmão, entenda, querido, o dia que isso abrir, o dia que essas escamas caírem dos meus e dos teus olhos, o dia que eu e você entendermos isso, meu amado, a igreja vai romper de uma forma que você não faz ideia. Essa cultura precisa ser desenvolvida no nosso meio, meu irmão. Ninguém deveria procurar ninguém e dizer assim: meu irmão, você pode nos ajudar? Nós deveríamos ser voluntários a ponto de dizer assim: ó, o que tem para fazer que eu estou pronto para fazer, e não importa o que seja.
Conta comigo, eu estou aqui, conta comigo. Deveria ter briga de pessoas para servir, meu irmão. Deveria. Porque, como eu disse, se nós entendemos o que é ser servo, nós precisamos entender que talvez todo sábado tem uma Marta servindo aí em algum lugar, enquanto tem muitas Marias sentadas, assistindo e ouvindo a palavra. E a preocupação com a Marta. E tem Martas que não vão falar. Por exemplo, nós temos uma pessoa aqui na igreja, né, que ela tem essa postura. E essa pessoa chama-se Vitória. A Vitória tem essa postura, meu irmão. Ela não vai sair questionando ninguém. Ela simplesmente vai ficar lá sozinha com as crianças. Se não houver quem fique, ela vai ficar 1, 2, 3, 10, 20. A questão é, e quando ela vai sentar como Maria aqui para ouvir a palavra do Senhor? Nunca. Muitos de nós chegamos e levamos os nossos filhos lá e falamos, está aqui, ó, glória a Deus, agora eu vou ser Maria e vou aos pés do Senhor. E você, Marta, fique aí, cuide do meu filho, e cuide bem, hein? Cuida direito dele aí, hein? E vem, senta aqui que é uma maravilha. Meu irmão, nós precisamos pensar nessas pessoas. Eu me lembro quando eu cheguei na igreja presbiteriana, meu irmão, eu nem sabia que era Jesus, na verdade, sabe? De coração, eu não sabia mesmo. Eu estava começando a entender quem era Jesus. Meu negócio era outro. Eu estava de zóio na Rose, não estava ainda de zóio em Jesus, né? A parada era a Rose, não era Jesus, né? Primeiro eu preciso garantir a Rose, depois nós vemos Jesus na parada aí, né? Então eu estava todo preocupado lá. E aí eu servia todo bonitinho, né? Eu servi bonito, chamar a atenção da Rose, ganhar ela, pá, né? Não sei o quê. E aí os irmãos, né? Rapaz, glória a Deus por essa vidinha aí, tá voluntário, né? Ah, Rogério, a gente quer chamar você para servir no Ministério de Louvor. Mas Jesus Cristo, eu nunca cantei na minha vida, gente. Como é que eu vou cantar? Não esquenta a cabeça não, cara, nós dá um jeito aqui. Aqui ninguém é bom mesmo, então nós vai dar um jeito. Então você vai cantar no Ministério do Louvor, tá? Rogério, é o seguinte, nós estamos com uma dificuldade aqui na escola dominical e nós precisamos de alguém para cuidar da escola dominical. Mas o que é a escola dominical? Escola dominical é um negócio que a gente faz de domingo aqui, assim, tem uma sala das crianças, tem a sala... Tá bom, amém, vamos embora, a escola dominical. Rogério, mas também tem que dar aula, bora dar aula. E irmãos, aquilo foi envolvendo. E eu fui aprendendo coisas que eu nunca imaginei um dia que eu ia aprender na minha vida. Mas eu precisei me abrir para aquilo. Me abrir para aquilo. E olha, meu irmão, eu não tenho esse problema de ficar, mas só eu? Não, meu irmão, na verdade eu tinha dificuldades com a Rose, por exemplo. Que às vezes ela falava para mim, olha, você tem pegado muita coisa, né? Então vamos dar um equilíbrio aí. E ela não está errada nisso. Tem que haver um equilíbrio, sim, tem que haver um equilíbrio. Porque às vezes ela me questionava, ela falava, viu, você também. E meu irmão, olha, escute bem o que eu quero te dizer. E é muito importante que você entenda isso. Eu fiz uma visita há uns dias atrás, né? Posso falar daquilo que você comentou comigo? Na visita que eu fiz lá, que chamou sua atenção da nossa igreja, dos cultos. Eu fui fazer uma visita para o Luciano e a Thaís há um tempo atrás, e aí o Luciano falou, pastor, uma coisa que me chamou a atenção na igreja é que são poucos cultos na semana, né? Ele falou, eu sou acostumado, por exemplo, com igrejas que tem bastante, que já tem mais cultos, uma programação de culto, né? E aí eu falei para ele, não, Luciano, a gente tem uma preocupação com a família, né? Os dias que você não está na igreja, é para você passear no shopping com a sua família, para você passear, se divertir. O domingo, por exemplo, a gente não tem culto no domingo. Por que nós não temos culto no domingo? Ainda não temos, né? Mas à medida que a igreja crescer, talvez nós vamos ter que ter. Mas por que nós não colocamos culto no domingo aqui? Porque no domingo, às vezes, o marido, a esposa sai com os filhos e às vezes precisa voltar para casa cedo, correndo, porque tem culto à noite, né? Então a gente fez o culto no sábado para deixar o domingo livre para a família mesmo, né? A ideia era essa, a ideia é essa, né? Então a gente tem essa preocupação, porque nós entendemos que se você estiver com a sua família bem, você vai estar bem para servir ao Senhor tranquilamente. Agora não adianta nós servirmos ao Senhor mal em casa, com problemas em casa, né? Então eu achei muito legal, e até eu falei para ele, não, a nossa preocupação ela envolve pessoas, né?
E é isso que eu quero que você entenda. Se todos nós servirmos, existem pessoas que vão ter mais tempo para cuidar da família deles. Vai ter mais tempo, vai poder talvez se ausentar, vai poder talvez fazer alguma outra coisa, e não tem problema nenhum quanto a isso. Então hoje o que eu vejo é que infelizmente essa cultura do servir, ela ainda não está clara para todos nós. E eu quero desafiar você, meu irmão. Nós temos muitos ministérios dentro da igreja que precisam de pessoas para servir. Nós temos a projeção, nós temos a filmagem, né, Adriano? Adriano teve um atraso hoje, chegou um pouco em cima do horário. Graças a Deus pela vida do Renato, que já se levantou e falou: não, vamos lá. Eu falei: não, se não der, não tem problema, hoje não tem filmagem, está tudo certo, não tem problema nenhum, né? Mas é legal você ver as pessoas se levantando e falando: não, isso aqui é a obra de Deus, nós temos que fazer alguma coisa para a obra de Deus acontecer, né? E é isso que eu quero que você entenda. Nós temos a diaconia, que precisa de pessoas. Nós temos o ministério infantil, a parte do ministério infantil, que tem professores, e eu louvo a Deus pela vida deles, mas nós precisamos de mais pessoas que se levante e nos ajude. Nós temos o ministério de louvor, que também nós estamos nos estruturando para receber novos membros para o louvor, que é exatamente para que, hoje o desafio está na mão do Guilherme e do Silvano. É um desafio, porque o Guilherme e o Silvano hoje estão em Itupeva e em Votorantim. Então, quando ministra aqui, ministra em Votorantim. Então, assim, é um desafio. É um desafio. Se tivesse, eu estou orando hoje para que Deus envie para esse lugar mais pessoas que tocam, né, instrumentos, seja um teclado, seja um violão, né, para trazer um pouco mais de alívio para eles. Hoje nós temos bastante pessoas para cantar, né, graças a Deus, mas para tocar nós temos pouca. Na verdade, esse sempre foi o nosso desafio, né? O Vitor, por exemplo, ele ficou na igreja tocando todos os cultos, o quê? 2 anos, 3 anos, eu acho, uns 3 anos, né? Direto, a fio, todo sábado, era só ele, não tinha outro. Se ele não tivesse, não tinha louvor na igreja. Então, assim, é pesado, às vezes é pesado, porque nem o cara consegue. Quantas vezes ele deixou de fazer coisas por conta disso? E teve vezes que eu falei: não, você vai ir sim, você tem um casamento, você tem que ir, cara. E a gente põe aqui o Bluetooth aqui na igreja, mas vai atrás do casamento, você não pode faltar também, é família sua. Então é importante nós, e aí eu tenho visto um borbulhar dos jovens, né? Os meninos ali correndo e se desenvolvendo, e isso, eu amo ver isso, porque eu vejo que tem vindo uma geração aí que vai começar a suprir essa demanda nossa, né? E está ali à disposição. Eu não estou tão bom assim, mas eu estou, conta comigo. Nós somos domingo para Votorantim, a força dos meninos, sabe, a vontade, o empenho, como é gostoso, né? Às vezes ali, irmão, nós pegamos umas canções do domingo, eu falava para você, ó, só pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Chegou na hora de pregar a palavra, não tinha nem garganta mais para cantar, só música alta. Eu falava para o João, vai, me ajuda aí. E o João, irmãos, não precisa de microfone não, ele canta mais alto do que eu com o microfone, e ele moendo na igreja. Vai, canta, João. Irmãos, assim, chega uma hora que eu falei para o Rose, não dá. Eu já nem lembrava mais a música, chegou uma hora que deu um branco em mim, que eu não lembrava nem a canção. Eu falei: meu pai, mas vai. E eu dava olhar para ele e falei: já, vai João, e ia. Você entende? A gente briga com ele, fala para ele que ele está com uma voz de frango, está começando a engrossar ali, né? João, você está com uma voz de frango, mas vai ficar bom ainda, né? Mas vai nessa fé, moleque. E ele vai, irmão, você precisa ver que coisa maravilhosa. Então, assim, é isso, irmãos, a gente precisa do voluntariado, do servir. Nós precisamos de mais atitudes. Há tempos atrás, eu acho tão legal esse tipo de coisa. A Thalita resolveu fazer um negócio e receber os irmãos na porta da igreja com um cesto e tal, irmãos, essas coisas às vezes vêm na mente dos irmãos, e os irmãos parecem que têm medo. Mas o que vão pensar se eu fizer? Irmão, você não tem que pensar no que vão pensar, você tem que pensar no que Jesus vai pensar. É no que Jesus vai pensar. Se você estiver servindo a igreja, você está no centro da vontade de Deus. Você acha que Jesus não está feliz? Você recebendo uma pessoa ali na porta, sei lá, dando um chocolate, uma bala, alguma coisa, dizendo assim, ó, você é bem-vindo nesse lugar. Você acha que Jesus não se agrada disso? Com certeza. Eu não preciso nem orar para fazer isso, meu irmão. É só fazer, porque Deus está nisso.
Mas nós às vezes ficamos presos a isso. Não, mas eu não vi fazendo a igreja. Meu irmão, seja ousado, permita que Deus fale e use sua vida, sirva ao Senhor. Nessa casa você tem liberdade de servir, sirva a Ele. Tanto dom, tanta habilidade, tanto talento aí, ó, parado, sirva, se levante, por favor, tome uma posição. Se você quer realmente agradar o Senhor, Ele está falando comigo, com você nessa noite. Meu filho, eu vim para esse mundo para servir. Se você pegar vários capítulos da Bíblia, se você pegar Tiago 1:1, você vai ver que ele vai dizer assim: eu, Tiago, servo. Se você pegar ali, por exemplo, olha lá, ó, Tiago, servo de Deus. Ele não chega dando carteirada, eu, Tiago, apóstolo, aleluia. Você não vai pegar Paulo dando carteirada e dizendo assim, eu, apóstolo Paulo. Não, ele vai falar, eu, servo de Deus. Eu, Paulo, servo do Deus vivo. Se você pegar Judas, você vai ver a mesma coisa. Eu, Judas, servo do Deus vivo. Você vai ver o tempo todo esses homens se apresentando. Eu, servo. Por que servo? Porque eles entenderam. Porque as escamas caíram dos olhos deles e eles entenderam o que é ser servo. E eu e você precisamos entender. O meu título e o seu título tem que vir Rogério, servo do Deus vivo. Não fulano, beltrano, ciclano. Não, é servo, meu irmão. O dia que o seu nome for conhecido como servo de Deus, você pode ter certeza, você está no centro da vontade de Deus. No centro da vontade de Deus. Quando eu disse Judas, não pense você que eu estou dizendo do Judas que traiu Jesus, não, querido. Porque tem outro Judas na Bíblia, né? Senão você já vai pensar, nossa, ele está falando que Judas chama de servo, traidor. Não, não é desse Judas que eu estou falando, não. Estou falando do outro Judas, né? Então entenda isso. Olha lá, ó, Judas, servo de Jesus Cristo. Então eu e você precisamos entender, servir é o segredo. Servir, meu, servir com aquilo que você tem, servir com aquilo que você tem, amém? Feche os teus olhos. Eu não sei o que Deus falou com você nessa noite, mas Deus falou muito comigo, meu irmão. Deus falou imensamente comigo esses dias, meu irmão. Aliás, Deus tem falado tanto comigo, Deus tem me incomodado a buscar cada vez mais servir, cada vez mais desenvolver essa cultura de servirmos nesta casa. Irmãos, nós precisamos nos posicionar, nós precisamos nos levantar. Meu irmão, esta casa o Senhor confiou a nós, não foi a um homem, foi a muitas pessoas. Eu e você, nós temos a responsabilidade de fazermos a obra de Deus. Não tem a ver com um homem, não tem a ver com liderança, tem a ver com o meu e o seu desejo de servirmos ao Senhor. Pai, nesta noite eu quero colocar diante do Senhor todos que estão aqui e aqueles que estão em casa me ouvindo nesse momento. Senhor, revela-nos, Pai, nesta noite a Tua vontade e a expectativa do Senhor para cada um de nós, Pai. Senhor, nos mostra, nos faz entender, Pai, que assim como o Senhor serviu nesta terra com a sua própria vida, que assim como o Senhor nos deu como exemplo lavar os pés uns dos outros, que nós possamos ter a mesma atitude que o Senhor, porque nós somos discípulos Teus, Pai, e como discípulos, na condição de discípulos, nós precisamos servir uns aos outros, Pai. Levanta e desperta nesta igreja essa cultura de servir, Pai. Que nós possamos parar de olhar para o lado, que nós possamos parar de sermos como Marta e ficarmos servindo e reclamando de que outros não estão servindo, mas que nós possamos fazer voluntariamente, reconhecendo que o Senhor fez por nós primeiro, Pai. E o Senhor nada mais, nada menos, deu a sua própria vida, nos servindo com ela, Pai. Senhor, leva-nos para casa, ministra conosco neste restante de semana, Pai.
nos leva a um lugar de decisão, de escolha profundo, Deus, para que todos nós possamos nos levantar e nos posicionar a servirmos na casa do Senhor. É o que eu peço, Deus, e também é o que eu agradeço, em o nome do Senhor Jesus. Amém, Deus.